Boa noite, estimados amigos, irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento devocional que, de certa maneira, substitui o nosso culto desse fim de semana. Nós iniciamos esse momento em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chamamos vocês bem-vindos, vocês que nos assistem agora, vão assistir em algum outro momento. E nós hoje queremos refletir especialmente no Evangelho desse fim de semana, que já nós vamos ler. Nós vamos, em preparo à leitura do Evangelho, a mensagem, cantar e ouvir o hino 137 do cancioneiro Louvai ao Senhor. A minha fé, Senhor. O Evangelho para este fim de semana está em Marcos capítulo 5, versículos 21 até o 43. Nós vamos depois refletir especialmente na primeira e na última parte desse Evangelho. A leitura de Marcos 5, 21 a 43, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a
fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, apenas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a leitura do Evangelho, sobre a qual queremos refletir nesse momento. Que Deus, Espírito Santo, abençoe a sua palavra em nossos corações e mentes, para que sejamos alimentados e fortalecidos por essa palavra. Amém. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, queridos amigos que nos acompanham, a morte é algo que sempre nos acompanha. Nós vemos nas notícias, ou mesmo perto da gente, vovôs, vovós, crianças, jovens, adultos, morrendo por acidentes, por violência, por fome, por doenças. A doença da Covid, por exemplo, além de muitas outras, tem levado muitas vidas, e nós vemos as famílias sendo atingidas pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza que a morte traz. É bom lembrar que nesse 1 ano e meio de pandemia morreu muita gente de outras coisas também. Se fala muito da Covid, mas no mesmo período também morreu muita gente de câncer, de outras doenças respiratórias, enfim. O ponto é que a morte sempre está perto ou longe de nós, mas sempre está aí. E nós vemos na leitura do Evangelho de hoje também duas situações que têm a ver com enfermidade e morte. Nós vemos uma menina de 12 anos, recém começando a sua vida, tendo essa vida tão nova cortada repetidamente por uma doença incurável, fatal. O pai dela, o Jairo, é colocado diante dessa situação, da morte de alguém que ele amava tanto,
sua amada filhinha. E o que ele podia fazer para defender a sua filhinha do ferrão da morte? O que ele podia fazer para evitar no seu coração, no coração da sua esposa, da sua família, a dor com a morte de alguém tão querido? Outra personagem da qual nós não vamos falar hoje é aquela mulher que, quando Jesus estava indo para a casa do Jairo, toca na veste de Jesus e é curada. Ela, engraçado que ela tinha uma doença, uma hemorragia que nunca parava, o mesmo tempo da idade da menina, 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. E, obviamente, se isso continuasse também, ia morrer, e ela é curada por Jesus. Mas nós queremos nos focar hoje no caso de Jairo, da sua filha, do que aconteceu ali. Com quem que a gente se identifica nessa história toda? Tem muitos personagens ali que foram atingidos pela morte. Tem os pais da menina, Jairo, sua esposa, que certamente fariam qualquer coisa para ver a sua filhinha boa de novo. Tem a própria menina que teve a sua vida cortada tão cedo. Tem os discípulos que talvez ficaram chateados, frustrados, porque Jesus foi atender aquela mulher no meio da multidão e demorou muito, e com isso a filhinha do Jairo acabou morrendo antes dele chegar lá para poder curá-la. Também tem aquela multidão chorando lá no jardim, no pátio da casa do Jairo. Qualquer situação de doença grave ou morte traz muita comoção. Mas quando morre uma criança, alguém mais jovem, muitas vezes essa comoção é maior, porque eu já ouvi gente falando isso: puxa, pastor, minha filha morreu, está errado, os mais velhos tinham que morrer primeiro, Então também ali se juntou muita gente naquela situação. E é claro que tem um outro personagem, que na verdade é o personagem central, é Jesus. No meio de toda aquela tristeza, dos corações doloridos, abatidos, no meio do choro, da lamentação, daqueles lenços encharcados de lágrimas, nós vemos Jesus dizendo firmemente para o Jairo: não tenha medo, tenha fé. E Jesus dizendo depois para a menina morta: Talitá cumi, ou seja, menina, levante-se. Eu tenho certeza que vocês podem se identificar com um ou mais desses personagens do Evangelho de hoje. Talvez você se identifique com o Jairo, com a sua esposa. Talvez a morte tenha roubado de você alguém querido. Eu sei que alguns de vocês que me ouvem, de fato isso aconteceu há não muito tempo. Talvez você tenha orado, suplicado a Deus para que Deus ajudasse alguém doente, alguém que estava à beira da morte, como Jairo suplicou a Jesus pela sua filha. Talvez, quando parecia já não haver mais nenhuma solução, você se sentiu também sem esperança, quando provavelmente se sentiu Jairo, quando vieram avisar ele: olha, tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Talvez você também se identifique com aquela multidão ali reunida. Talvez você já esteve num velório ou na casa de alguém enfermo para dar o seu apoio, para dar o seu consolo, dar o seu abraço nesse momento de enfermidade ou de luto. Talvez outros já vieram ajudar você numa situação assim. Mas talvez você também se identifique com o alívio, a paz de coração, que vem de saber que a morte não é o fim, a morte não é ou não tem a última palavra quando Jesus está envolvido na história, como foi naquele dia. Quando o nosso ser querido partiu na fé em Cristo, então ele está apenas adormecido, como Jesus disse: a menina só dorme.
Porque a morte, para quem crê em Jesus, não é nada mais do que um sono que não dura muito. Todos que creem e confiam em Jesus como seu Salvador vão acordar de novo, numa manhã nova, brilhante, no céu. Assim como cada noite, quando nós vamos dormir, nós esperamos e confiamos que vamos acordar no outro dia e ver a luz do sol. A diferença é que, quando nós dormirmos pela última vez, crendo em Jesus, esse novo dia será uma coisa tão bonita, tão perfeita, que agora até é difícil a gente poder imaginar o que os nossos olhos vão ver quando acordarmos lá no céu. Na nossa história, Jesus pegou só algumas pessoas, entrou no quarto, pegou a mão daquela menina e disse: Talitá cumi. E ela abriu os olhos e ela se levantou. Assim é com a gente, meus irmãos, assim será com cada um de nós. Quando nós fecharmos os olhos a última vez, no momento da morte, Jesus vai pegar a nossa mão e vai dizer: vovô, vovó, meu filho, minha filha, meu jovem, minha criança, Talitá cumi, ou seja, levante-se. Um dia vai dizer para nós, depois que nós fecharmos os nossos olhos pela última vez aqui neste mundo, Ele vai dizer: levante-se, levante-se, vamos começar o seu primeiro dia de vida eterna aqui na minha mansão celestial. A morte, meus irmãos, provavelmente é o inimigo mais terrível que nós temos que enfrentar. E a morte não era parte do plano de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele era perfeito, havia total harmonia entre Deus e as pessoas, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo como consequência do pecado. E todos que nasceram de Adão e Eva herdaram essa consequência. O pecado é uma doença hereditária. Todos nós nascemos já manchados, contaminados pelo pecado, por isso sofremos doença e tantos outros males e finalmente a morte. Mas Deus não queria que a gente ficasse separado dele, então Ele mandou o seu Filho Jesus. E Ele veio dar fim ao poder da morte. Jesus garantiu para nós um perdão contra essa doença mortal do pecado. E Ele nos prometeu e preparou um lugar para nós na eternidade. E é isso, meus irmãos, que nos dá forças para dizer adeus a familiares, amigos, a irmãos na fé. É isso que ajuda a gente a encarar a nossa própria situação aqui no mundo e a nossa própria morte. Isso que nos ajuda a enfrentar a morte quando ela entra em nossas vidas, quando ela quebra a nossa, vamos dizer assim, normalidade, quando ela enche a vida da gente de luto e tristeza. A notícia da salvação que nos ajuda a encarar e enfrentar a morte. Nós sabemos que Jesus está esperando lá no céu para pegar a nossa mão e dizer: levante-se, você chegou, estava esperando por você. Vou contar uma historinha para ilustrar um pouco mais isso. Certa vez uma família estava viajando de carro para o interior, no campo, de carro, com as janelas abertas, e de repente entrou pela janela do carro uma abelha. Começou a voar dentro do carro, para lá e para cá, e uma das filhas, que era alérgica a picadas de insetos e tinha uma reação alérgica muito forte, fosse picada, ela logo ficou com medo, ela começou a gritar: pai, é uma abelha, ela vai me picar, eu vou morrer, tira ela daqui. O pai então estava dirigindo e ele estacionou o carro e ele esperou a abelha pousar. Quando ela pousou ali no painel do carro, ele foi com todo cuidado, colocou a sua mão sobre a abelha e
conseguiu prender a abelha na sua mão. E aí o pai segurou firme a abelha, e ele ficou esperando a ferroada que viria. Ele sabia que a abelha ia picar. E veio a ferroada dolorosa, mas o pai não matou a abelha. Ele abriu a mão e deixou a abelha voar. E logo a filhinha começou de novo: pai, mas por que você soltou ela? Você tinha que ter matado ela, ela vai me picar. Aí o pai mostrou a mão para sua filha, já começando a inchar, né? E disse: não, minha filha, olha aqui, o ferrão dela está aqui. Eu tomei a picada por você. Ela não vai mais te fazer mal. Ela não tem mais o poder de te machucar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Ele diz que o ferrão da morte foi removido. E ele se alegra porque a morte não tem mais poder para destruir a gente. Ele diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Ele está fazendo uma pergunta retórica. Depois ele mesmo responde, né? Jesus acabou com o poder da morte, com o aguilhão, com o ferrão da morte. Então, como aquele pai no carro, Jesus mostra para nós as suas mãos e diz assim: olha aqui, ó, aqui está o ferrão da morte, as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, os pregos da cruz. Ele diz: aqui está o ferrão da morte, do pecado, porque por causa de nós, sem merecer, Jesus sofreu todo o castigo, toda a dor causada pela morte pelo diabo, que eram para nós. Ele recebeu o ferrão da morte, seu próprio corpo. Ele reduziu a morte a uma abelha sem ferrão, que não pode mais nos fazer mal. Essa é a vitória que ele venceu por nós, para nós, e nos oferece, dá de graça. Todos nós, meus irmãos, com certeza, vamos enfrentar o luto, a dor que a morte traz. E é normal a gente ficar abatido, triste, até se sentir meio vazio, meio desorientado. É normal, meus irmãos. E mesmo que a gente tivesse a fé mais perfeita do mundo e a maior confiança do mundo em Deus, ainda assim a gente sentiria a angústia que a morte traz. Por quê? Porque nós ainda somos humanos, nós ainda somos pecadores. A gente então não tem que se sentir mal por isso, mas sim a gente deve buscar, por outro lado, consolo, ajuda e alegria onde isso é dado para nós. Ou seja, devemos ter a alegria de saber que o ferrão da morte foi removido e que Jesus vai dizer para nós e para aqueles nossos seres queridos que morreram na fé, a quem nós talvez ensinamos e guiamos no caminho de Cristo. Jesus vai dizer: eu digo a você agora, levante-se. Então nós, como cristãos, sim, temos tristeza, dor, mas ao mesmo tempo a alegria de saber que em Cristo a morte foi vencida por nós e para nós. Meus irmãos, se nós perguntarmos para as pessoas que a gente conhece se elas têm certeza que elas vão para o céu, eu acho que muita gente vai responder o seguinte: eu não sei se eu já fiz que chega ou fiz o suficiente para ganhar o céu, para merecer o céu. Você usa muito essa palavra, merecer. Muitos vão responder isso. Espero que a sua resposta não seja essa, porque ninguém merece o céu. Nada que a gente fizer vai ser suficiente para a gente merecer ou ganhar o céu. Nada do que a gente deixar de fazer para tentar agradar a Deus vai fazer a gente merecer ou ganhar o céu. Se você já pensou nisso, ou pensou assim, esqueça isso. Você tem que lembrar só de uma coisa: lembre-se do seu batismo.
Por quê? Porque Deus fez uma promessa de que tem um lugar preparado para você quando chegar a sua hora de deixar este mundo. E essa promessa foi colocada em você e você ganhou uma vida nova quando você foi batizado. Quando você foi batizado, você foi unido a Cristo Jesus, unido à Trindade. E a partir daquele momento, o selo de Deus, o carimbo de Deus, que é o Espírito Santo, foi colocado em você e você recebeu a promessa certa da vida eterna. Então não tenha dúvida, se alguém perguntar, você vai para o céu? Diga, eu vou, porque eu sou batizado, porque eu creio em Jesus, porque Ele conquistou o céu para mim. Aqui uma frase, que é atribuída a Lutero. Lutero disse: quando eu olho para mim, eu não vejo nada que me faça ser salvo. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo nada que me possa fazer ser condenado. Ou seja, quando nós nos agarramos a Cristo, não há como ser condenados, porque Ele mereceu o céu para nós e nos deu esse presente, que a gente merece ganhar isso também, né? Jesus fez tudo que eu e você não podemos fazer. Jesus pagou todos as culpas, os castigos que nós não podemos pagar. Ele venceu a morte, Ele venceu o ferrão da morte. No seu batismo, no meu batismo, Ele deu para nós vida nova, já aqui nesse mundo e por toda a eternidade. Então essa vida nova, que é a garantia do céu, é dada para todos aqueles que, como Jairo, buscam a Jesus e confiam e creem somente nele para ter vida e salvação. Hoje, meus irmãos, Jesus está dizendo para mim e para vocês, mesmo que ele disse para o Jairo: não tenha medo, tenha fé. E um dia ele vai dizer para nós lá no céu: Talitá cumi, levante-se, venha viver primeiro dos seus eternos dias aqui nesse lugar maravilhoso. E aí vai ter a melhor parte da nossa vida, meus irmãos. Às vezes a gente acha que a melhor parte aqui no mundo, não é. Vai vir a vida eterna, feliz, com Jesus, com todos aqueles que já estão lá, que creram nele. E aí sim, uma vida sem mais o ferrão da morte, sem mais a dor e a tristeza do luto, sem nenhum sofrimento, mas com a alegria verdadeira, completa e com muito amor. Os irmãos, Jesus diz a cada um de nós hoje: levante-se. Quando a gente pega e erra, ele diz: levante-se, eu te ajudo. Quando a gente tem dúvidas, ele diz: levante-se, eu te acompanho. Quando estamos tristes, desanimados, ele diz: levante-se, eu vou te animar, eu vou te ajudar. Que possamos levar essa mensagem, com este vídeo que vocês estão vendo, com tantos outros vídeos, recursos, livros, enfim, vamos levar essa mensagem para tanta gente que está sofrendo por causa da morte e por outras coisas, que precisam também saber que Jesus quer dizer para elas também: levante-se, você está salvo, porque eu te amo e eu sou salvo. Amém. Nós vamos agora, meus irmãos, fazer uma oração. A gente quer incluir todos que estão enfermos e agradecer pela vida do Davi, neto da Neuza, o bebezinho que estava com Covid, e ela me informou que agora já está bem, então vamos agradecer a Deus. As famílias que estão de luto, especialmente a família da Ana Cláudia, que perdeu seu pai e seu primo na última semana. Enfim, pedir por todos aqueles que estão sofrendo. Também oramos e agradecemos pelos 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foi nesse dia 24 de junho. E eu quero incluir também os 116 anos da nossa igreja irmã, a IELA, a Igreja Evangélica Luterana da Argentina, que fez 116 no dia 25 de junho. Tem um ano a menos só de fundação do que a nossa igreja. Nós vamos orar. Depois também pedimos a bênção do Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, te damos graças porque
nos livrasse do ferrão da morte e, através da palavra e sacramentos, nos colocasse em nós a fé em Jesus. Por isso, agora, não precisamos temer a morte, sabendo que Tu, através de Jesus, vai nos levantar para a vida eterna. Pedimos, Senhor, que nunca nos deixe esquecer nem duvidar disso. Que Tu nos uses, Senhor, para levar essa mensagem de perdão e salvação para as pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, com palavras, com ações, com livretos, com os recursos da internet, com vídeos, com todos os recursos que Tu nos dás. Porque muita gente ainda precisa ter esse consolo e essa certeza da vida eterna. Agradecemos também por todas as bênçãos que nos dás para viver. Pedimos que continues abençoando o nosso trabalho, nossa família, nossa saúde, nosso país. Que possamos, Senhor, ser generosos, instrumentos nas Tuas mãos, para ajudar os que sofrem por doenças e outros males, sendo as mãos de Cristo para levar a elas a vida material, emocional e espiritual. Também orando por essas pessoas. De maneira especial, agradecemos pelo Davi, que foi recuperado da Covid, assim tantas outras pessoas. Oramos pelos que estão com Covid e outras doenças, que Tu abençoe os seus médicos, remédios, tratamentos, suas famílias. Abençoa os que estão de luto, como a família da Ana Cláudia e tantos outros. Consola-os com o bálsamo do amor de Cristo. Usa-nos, Senhor, para consolar e ajudar os que sofrem. Também ajuda-nos, Senhor, a ser generosos em ofertas para o trabalho do Teu reino. Ofertas que trazemos aqui ao Teu altar, ou mandamos de maneira remota, para que a Tua igreja tenha cada vez mais recursos para continuar levando o Evangelho a muita gente. Agradecemos pela nossa igreja, aqui no Brasil e na Argentina, igrejas que completam esta semana mais um ano de vida. Abençoa todos os líderes, professores, pastores, todos os membros, desde as crianças até os mais idosos, para que juntos possamos mais e melhor cumprir o nosso lema, que é levar Cristo para todos. Senhor, nós pedimos especialmente também por todo o trabalho que a nossa igreja faz em nosso país, em outros países onde há pastores da IELB, e em Moçambique e Angola, onde colaboramos diretamente com o trabalho missionário. Senhor, abençoa-nos neste domingo e nesta nova semana. Guarda-nos com o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a ser testemunhas do Teu amor a muita gente. E tudo mais, Senhor, que está em nosso coração, que Tu conheces muito bem, tudo que queremos pedir, agradecer e entregamos a Ti. Orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus e Espírito Santo sejam com cada um de vocês hoje e sempre. Amém. Antes de nós encerrarmos esse momento devocional, uma canção que eu já vou dizer qual é. Queremos só dar alguns avisos, reforçar o convite para cada quinta-feira, às 7h30 da noite, vocês participarem, convidarem seus contatos também a participar do nosso estudo bíblico online. Toda quinta, 7h30, agora nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, como aplicar essa oração na nossa vida. Então, quinta-noite, reserve esse horário, 7h30, eu sempre mando o link no Facebook e nos grupos da igreja. Também, lembrando que, se Deus permitir, teremos próximo culto novo, próximo domingo, dia 3, culto com batizado. Então, reserve o seu lugar aí com a irmã Silvane.
Também queremos lembrar que todos os irmãos que não estão podendo vir ao culto, ou como este fim de semana que não tivemos culto presencial, que podem fazer as suas ofertas para o crescimento do trabalho do Reino de Deus, da sua igreja, também de maneira remota, por Pix, por transferência, conforme os dados que nós sempre colocamos nos cultos e mandamos também nos grupos da igreja, os dados bancários. Que Deus possa abençoar as ofertas generosas de cada um de vocês para o trabalho do seu reino. Nós vamos concluir então esse momento devocional, convidando vocês a compartilhar esse vídeo. Se vocês não são inscritos ainda no canal da congregação, a inscrever-se e a divulgar. E vamos terminar então cantando uma música que se chama Ore Só para Cristo. É uma música da nossa igreja irmã, lá da Argentina. Eu fiz uma tradução em português, muito bonita, que começa assim dizendo: ó alma cansada e aflita, ao Salvador busca e vive. E o refrão diz: olhe só para Cristo, tão cheio de graça e amor. Nós nos despedimos então com esta canção, desejando a todos vocês a bênção do Senhor, uma abençoada semana sob a sua graça. Amém.